Sobre as propriedades dos losangos, tá bom? Nas aulas a gente viu as propriedades dos paralelogramos, dos trapézios isósceles, mas tem as propriedades dos losangos. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre como desenhar um losango no GeoGebra, assista porque vai fazer diferença agora, tá bom? Eu quero primeiro dar uma olhada nessa propriedade aqui. Dá uma olhada, né? Eu estou acessando o livro digital de vocês e está dizendo o seguinte: ó, o fato de os losangos serem paralelogramos garante que suas diagonais se cruzem no ponto médio. Como a gente já viu, né? As diagonais se cruzam cortando elas no meio. Além disso, os losangos têm mais uma propriedade. Então, além do losango herdar tudo aquilo que a gente já sabe que funciona para o paralelogramo, ele também vai ter uma outra propriedade. A primeira que ele diz está aqui destacada. As diagonais de um losango estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos e são perpendiculares entre si. Então essa frase esquisita aqui, a gente vai traduzir ela da seguinte maneira. Quando ele fala bissetriz, quer dizer o que, gente? Quer dizer que quando eu traço as diagonais, ele vai cortar no meio, tá vendo? Esse ângulo Y aqui, ó, ele é congruente ao ângulo X. Eles têm a mesma medida, então eu divido. Quando a gente fala de bissetriz, a bissetriz é uma reta, tá bom? Reta, ou seja, ela é infinita, que passa por um ângulo, ela corta o ângulo no meio, ok? Então, vamos dar uma olhada na prática se isso realmente é verdade. Então, a gente vem aqui para o nosso losango, tá bom? Losango que a gente usou agora há pouco para falar do outro vídeo. E nós vamos traçar as diagonais. Então, daqui para cá eu tenho EF, é GF, e daqui para cá é EH, ok? Bom, como a gente viu, a gente pode movimentar, né, esse losango do jeito que a gente quiser, tá bom? Então eu posso fazer, né, qualquer movimento que eu quiser. Vamos deixar ele assim, por exemplo, em pezinho. Tá bom? Vocês veem que eles têm as mesmas medidas, 42,8506. Eu vou diminuir a configuração do tamanho, porque a gente não precisa agora de tudo isso. A gente já sabe que esse cara é um losango. Bom, e agora eu vou fazer as medidas dos ângulos, tá bom? Dá uma olhada aqui, então. Eu vou medir o ângulo EG com esse... Opa, ele não mostrou aqui. Peraí. Vamos lá. Eu preciso criar o ponto que é o encontro das duas diagonais, ok? Agora sim eu consigo fazer a medida. Então eu vou medir EGI, ok? Já me deu a medida aqui, 32,4. Vou arrastar um pouquinho para cá para não atrapalhar a nossa leitura. E se essa propriedade está correta, na hora que a gente mediu esse ângulo G aqui, ó, HGI, ele também deveria dar a mesma coisa, certo? Então, vamos lá, HGI. E aí nós chegamos exatamente em 32,4, certo? Como ele tinha dito. Então, o GI, ele está contido na bissetriz. O que quer dizer isso? A reta bissetriz, gente, seria essa reta que passa por G e I, tá bom? Essa reta aqui, ó, que a gente pode pintar ela com uma outra cor, para ficar mais fácil, vamos pegar a reta, eu vou agora clicar em cima dessa reta e a gente pode pintar ela com uma cor vermelha. Pronto, a reta vermelha que vocês estão vendo, ela é a bissetriz. Então ele diz que a diagonal ela está contida na bissetriz, né? Vamos voltar lá para o enunciado. Ele diz, ó, as diagonais de um losango estão contidas nas bissetrizes. Né? O que ele quer dizer que está contida? Quer dizer que ela pertence à reta. A bissetriz ela é uma reta, mas a diagonal ela é só um segmento de reta. Então ele não pode dizer que a diagonal é a bissetriz, a diagonal está contida na bissetriz, tá bom? É um detalhezinho formal aí, mas importante. Legal. Vamos ver se na outra diagonal isso também acontece, né? Então eu vou medir o ângulo FEI, nós temos 57,6, e se eu medir o ângulo GEI, eu deveria encontrar também 57,6, certo? Também podemos fazer o deslocamento aqui, certo? E os ângulos ficam aqui exatamente iguais, ou seja, essa diagonal também vai dividir o ângulo no meio, ok? E se a gente fizer do outro lado, naturalmente a gente deve encontrar a mesma coisa, né? Então, vou medir o IHG, e aqui está, e depois o F, aqui também 57,6, que é exatamente o ângulo que a gente encontrou do outro lado, certo? Até porque, como a gente descobriu, né, os ângulos opostos de um paralelogramo são paralelos, e o losango é um paralelogramo. Para a gente ter certeza absoluta mesmo, né,
Vamos descobrir aqui, ó, fazer essa medida para cá. Então, eu tenho o 32,4 e o HFI também tem o 32,4. Vamos organizar aqui a medida do ângulo para ficar um pouquinho mais fácil a leitura e pronto, tá bom? Então, acabamos de perceber que para este losango realmente acontece isso que nós estamos imaginando, tá bom? A divisão, eu vou esconder essa reta aqui, ok? A divisão do ângulo pela metade, ok? Vou movimentar um pouquinho o meu paralelo, o meu losango e vou ver, ó, podemos perceber que continua acontecendo aquilo que a gente queria, ó, tá vendo? A minha figura continua sendo um losango, certo? Os ângulos continuam sendo divididos na metade pelas diagonais, certo? 50,9, 50,9, 39,1, 39,1, certo? Então isso é válido para, né, qualquer losango que a gente esteja desenhando aqui, tá certo? De novo, nós estamos usando o pensamento indutivo porque nós estamos fazendo observações, nós não estamos demonstrando que isso vale para qualquer triângulo, nós estamos olhando infinitos exemplos, né, vários exemplos e vendo que sempre dá certo. Isso continua sendo um losango e as diagonais estão dividindo os ângulos na metade. Beleza? Agora tem uma outra propriedade que ele diz aqui também, que é a seguinte, ó, e os ângulos internos, né, as diagonais estão contidas nas bissetrizes e são perpendiculares entre si. O que significa que elas são perpendiculares? Ele está nos dizendo que em todo o losango as diagonais formam 90 graus. 90 graus. Olha só. Como é que a gente faz para comprovar isso? Muito simples. Vamos de novo na ferramenta de medida. Eu vou medir agora o ângulo IG e H. Viu? 90 graus. Agora vamos medir o outro, né? G e esse a gente nem precisava medir, né? Porque a gente sabe que os ângulos que estão sob uma mesma reta são sempre 180 graus. Então, se esse deu 90, o outro também deu 90. Os de baixo, ó, nem preciso medir, porque ele é oposto pelo vértice. Ó. O ângulo oposto pelo vértice ele é igualzinho, né? Então, o de cá é 90 e o daqui também é 90. Mas se você é muito cético, não tem problema. A gente pode medir o ângulo, certo? 90 graus e medir o ângulo 90 graus. Então, realmente está comprovado que para este losango, as diagonais são perpendiculares entre si. Vamos ver se para outros losangos também a gente vai mudando, né? Ver que a gente está mudando, deixando ele mais esticado, né? Vamos mexer para cá, né? E percebam que o ângulo continua 90 graus, não importa se a gente estica ou se a gente esmilingue ele, certo? As propriedades se verificam, tá bom? Então tá aí a amostragem, né? Não é uma demonstração formal, mas é um jeito bem bacana da gente perceber essas duas propriedades do losango, e a gente vai agora fazer uns exercícios que nos ajudam a usar essas propriedades, né, em algumas situações. Legal, gente. Tchau, tchau.